Olá, eu sou Noeli Leite, aluna do curso de Psicologia Positiva da PUC do Rio Grande do Sul. Realizei o curso daqui de Porto Velho, Rondônia, e apresento o meu trabalho de conclusão de curso como o tema engajamento no trabalho dos servidores da delegacia especializada em crimes contra o consumidor de Rondônia. Eu sempre observei como servidora pública, como delegada de polícia há mais de 15 anos, que o direito era insuficiente para resolver alguns problemas administrativos e até mesmo como funcionava as investigações e o dia a dia de uma delegacia. E há aproximadamente 4 anos eu resolvi me dedicar mais ao ser humano, que eu acredito que o ser humano é o principal valor dentro de uma organização. E não poderia ser diferente dentro do serviço público, dentro da Polícia Civil do Estado de Rondônia. E, coincidentemente, em 2019, abril de 2019, iniciei a especialização na PUC e, a partir de então, com os estudos, comecei a implementar dentro da nossa rotina da Delegacia do Consumidor alguns aprendizados, algumas técnicas que, na verdade, ampliassem o bem-estar dos servidores. Por quê? Nós temos dentro da nossa instituição diversos servidores, um número considerável de servidores afastados em decorrência de questões, problemas de ordem emocional. E aí eu entendo que o afastamento por si só, ele não resolve essa questão. E aí, dentro dos estudos, com a psicologia positiva, a gente começa a compreender que esse trabalho ele pode sim ser aplicado no serviço público, como foi o nosso caso aqui na nossa rotina. Então, foi implementada por mim, primeiro, aquela ideia de que o líder ele precisa ser um exemplo. Então, nós tivemos, dentro da matéria de liderança autêntica, os ensinamentos da professora Marisa Salanova, que nos ensinou, primeiro, que o líder precisa valorizar o seu bem-estar, a sua saúde física, a sua saúde emocional, para que isso reflita junto de um grupo, junto a uma equipe. Eu, particularmente, já sempre tinha esse cuidado e aí passei a dar mais atenção. Então, desde incentivar os colegas, a prática de atividades físicas, até mesmo um cuidado com a alimentação, privilegiarem o cuidado com o sono e também um momento de lazer que fosse aprazível. Então, tudo isso eu implementei dentro da minha rotina de uma forma bem disciplinada, para que a equipe também tivesse esse exemplo. E, concomitante a isso, também implementamos, eu comecei a adotar. Nós tirávamos um dia, normalmente era uma sexta-feira, por mês, para que nós nos reuníssemos e discutíssemos assuntos que fossem de ordem de gestão ou de ordem das pessoas em si, e tivemos a participação de colegas apresentando palestra de cursos que fizeram, avaliações de perfis comportamentais. Então, tudo isso eles tiveram oportunidade de mostrar, compartilhar, e nós todos aprendemos muito com esse processo. No terceiro ponto, eu pratiquei a escuta ativa. Então, realmente ouvir cada servidor sem julgar, sem pré-opiniões,
e assim, sem o celular por perto, dando uma total atenção. Eu acredito que isso fez sim teve um resultado muito positivo. Também nós implementamos aqui as sugestões de protocolos que eles, por si só, sugeriam em benefício do grupo ou mesmo do andamento do serviço público. Então, todas as sugestões elas eram apresentadas e se a maioria concordassem, foram implementadas. Também realizamos aqui uma proposta de fazer com que o nosso trabalho, o nosso resultado fosse divulgado. Nós conseguimos também, dentro de toda essa metodologia, incentivando uma liderança autêntica e sempre mostrando o valor de cada servidor para o serviço público e para a nossa rotina, nós permitimos que eles pudessem trabalhar com parcerias e nós também motivamos essas parcerias com outros órgãos fiscalizadores na área do consumidor. Então, nós atuamos com o PROCON, com a Secretaria de Finanças, a CEFIM, com o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, e também com a Vigilância Sanitária. E o interessante é que dentro desses setores, os servidores da delegacia conheciam algum servidor, de modo que foi possível ampliar essa conexão e essas parcerias, as quais tiveram bastante êxito. Então, nós trabalhamos o ano de 2019 com todas esse método, essas políticas, sem saber o que viria em 2020. E surpreendentemente, em 2020, um ano atípico, excepcional e sensível para o mundo todo, nós fomos acionados a trabalharmos muito mais do que nos outros anos, nos anos anteriores, à medida que, com a pandemia, os preços nos supermercados começaram a subirem, a questão do preço dos produtos de higiene. Logo no início, álcool em gel, máscara, virou assim na verdade, assim, uma corrida, né, por esses produtos em farmácias, em supermercados. E para nós, aqui na região norte, em Rondônia, sobretudo, houve uma falta desses produtos. E aí nós iniciamos um trabalho, para ser bem pontual, desde o dia 17 de março, a nossa delegacia foi acionada a trabalhar incessantemente para combater os crimes contra o consumidor, para prezar por uma relação do consumidor saudável, para que houvesse também um respeito dos consumidores para com os empresários. Então nós tivemos que atuar em loco, realizamos diversas operações, foram 20 operações no decorrer de 100 dias, a nossa delegacia, em parceria com todos esses órgãos, né, o PROCON, a Vigilância Sanitária, e por incrível que pareça, o nosso grupo, esse grupo que vai para as operações é formado por 4 pessoas. Então, essas 4 pessoas, esses 4 servidores, eu participei também dos trabalhos, agiram incessantemente, praticamente sem descanso, recebíamos denúncias 24 horas por dia e mesmo assim atuamos. E eu acredito muito que a psicologia positiva, que todos os ensinamentos que foram transmitidos nesse período foram decisivos para o sucesso do nosso trabalho, foram decisivos para que nós tivéssemos resultados no sentido de conseguimos que o preço do combustível tivesse uma redução de 40 centavos por litro, né? Aqui
em Porto Velho, que é a nossa área de atuação. Conseguimos também com que os supermercados, né, mantivessem o seu atendimento formalizado, regular e equilibrado. Não tivemos aqui em Porto Velho, Rondônia, nenhum caso de saques, né, em lojas, em estabelecimentos comerciais, nada disso. Então, e o mais importante, os nossos servidores estão saudáveis emocionalmente, estão trabalhando, e assim nós temos uma realidade completamente distinta de outros órgãos e também de outros colegas, inclusive dentro da instituição. Então eu acredito sim que o bem-estar é um valor que precisa ser trabalhado, precisa ser inserido como inclusive até uma política pública. Da mesma forma que houve um reflexo e um resultado dentro da Delegacia do Consumidor em Porto Velho, Rondônia, que é o nosso caso, eu acredito que isso é possível de ser ampliado para outras delegacias, para as outras polícias, a Polícia Militar como um todo, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, e não só no âmbito da segurança pública. Eu acredito que seja possível implementar os métodos, os ensinamentos da psicologia positiva, também na área da saúde e na área da educação. Por que eu digo isso? Nosso trabalho é um trabalho estressante. Pela natureza dele, já é um trabalho que demanda muita energia, muito raciocínio, e você muitas vezes está na rua, você está para garantir a segurança. Então nós lidamos o tempo todo resolvendo conflitos, resolvendo problemas. Então é importantíssimo que nós estejamos emocionalmente preparados, que nós estejamos com a nossa saúde emocional equilibrada, porque sabemos que ao longo do tempo isso pode sim causar reflexos negativos e danos até de ordem emocional. Então, eu acredito, eu como estudante, né, da disciplina, da especialização em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização, eu acredito que essa matéria deva ser sim uma política pública, assim como outros países em desenvolvimento, países desenvolvidos como Finlândia, Dinamarca, Noruega, Suíça, Dubai, já implementaram essa matéria como política pública, considerando que o PIB hoje já não é mais o suficiente para esses países para definir o desenvolvimento, mas sim a qualidade de vida dos cidadãos que compõem esses países. Eu acredito que aqui no nosso país, no nosso estado, também é sim possível implementar como política pública, por meio de treinamentos, por meio de cursos, por meio de mentorias, a fim de resguardar a saúde emocional, a saúde mental dos servidores públicos, bem como prestar um serviço público com qualidade, um serviço público eficiente, um serviço público bem-sucedido, que é o que todos nós, enquanto cidadãos, desejamos. Então, nesse ponto, eu acredito sim na aplicabilidade dessa ciência no nosso cotidiano. E eu finalizo concluindo que essa matéria, ela é uma matéria que eu vou levar para
para qualquer lugar que eu esteja. Hoje eu estou na delegacia especializada em crimes contra o consumidor, porém eu posso ir para outro lugar. E mesmo que isso aconteça, isso será sim algo que fará parte da minha rotina profissional, da rotina profissional de quem esteja comigo e também com a minha família, porque nós sabemos que toda essa ciência ela possui efeitos reflexos. Então, se eu pratico isso dentro do meu ambiente profissional, eu vou ter um reflexo dentro da minha família, no meu núcleo social de convivência. Então, acredito que é importante termos um novo olhar sobre o equilíbrio emocional. É importante nós permitirmos que as pessoas realmente floresçam, que elas se sintam à vontade para produzirem, para trabalharem, para contribuírem com os processos, com os protocolos, com tudo aquilo que faça parte de uma rotina dentro de um serviço público. E sou muito grata por essa oportunidade de ter feito essa especialização. Sou grata muito mais ainda por saber que isso é real e isso atinge positivamente as pessoas que convivem conosco, e tenho certeza que é possível, inclusive, ampliar esse conhecimento, quem sabe para um mestrado ou algo do gênero. Finalizo agradecendo todos os professores, dizendo que é uma felicidade para mim muito grande ter concluído o curso, apresentar desta forma em vídeo, que eu também, assim, na minha opinião, julgo muito inovadora por parte da PUC, e eu tenho certeza que esse é o caminho. Hoje nós estamos muito mais conectados nos meios digitais, às vezes, do que pessoalmente. Então, sou grata também pela oportunidade de poder apresentar o trabalho dessa forma, e espero ter alcançado o objetivo do trabalho, bem como a atenção dos professores, dos meus avaliadores, e manifesto minha profunda gratidão. Acredito que o ambiente de trabalho influencia muito na vida familiar também, né? Porque se a gente vem para um local que seja agradável, que a gente se sinta bem, a gente vai sair daqui bem e consequentemente vai chegar em casa e bem, né? Não vai estar estressado, não vai estar chateado, e eu acho que isso é muito importante. A delegacia, na realidade, a gente passa bastante tempo com os colegas de trabalho, e aí, se não for um ambiente insalubre, certamente a gente vai refletir na família e na vida social, pessoal, porque a gente acaba passando muito tempo com os colegas de trabalho e, por muitas das vezes, até mais do que com a própria família. Olha, eu trabalho há 15 anos na Polícia Civil, graças a Deus. Já passei por alguns órgãos da Polícia Civil, já passei por alguns chefes, e hoje estou aqui trabalhando na Delegacia do Consumidor com uma equipe muito boa, né, com a doutora Noeli, que é uma chefe muito respeitada dentro da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Estou muito feliz de estar trabalhando aqui hoje. Eu entrei em 2005 na Polícia Civil e durante o início eu trabalhei em algumas delegacias que era muito estressante. Inclusive naquela época a minha pressão arterial foi muito alta, eu precisei tomar medicação. E aí, durante algum tempo, eu trabalhei nesses ambientes que era muito estressante. Aí eu tive o privilégio de vir trabalhar aqui na Delegacia do Consumidor, e aqui eu me sinto muito bem emocionalmente, eu me sinto muito tranquilo, eu não preciso mais usar nenhum tipo de medicação, e eu me sinto em tranquilidade num ambiente de harmonia com os meus colegas de trabalho e com toda a equipe que trabalha aqui na Delegacia do Consumidor. Sou policial civil, APC José João Magalhães Júnior, sou lotado aqui na Delegacia do Consumidor há aproximadamente 9 anos, certo?
antes de ser Delegacia do Consumidor, era Delegacia Jogos e Diversões, né? E estamos aqui até hoje exercendo o nosso mister, né? Que é hoje trabalhar dentro do combate, né, aos crimes contra as relações de consumo. A minha história, como começou aqui no DECONDE, tem aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos. Eu trabalhava em outra delegacia e por lá estive doente. E em virtude da minha doença, um atestado médico e tal, e pediram que eu saísse do ambiente de trabalho o qual eu trabalhava e eu consegui aqui com a doutora Noélia, ela me aceitou e eu vim trabalhar aqui, graças a Deus. Com o passar dos meses e a medicação que eu estava tomando, eu melhorei e hoje eu estou sarado desse problema que eu tinha anteriormente na delegacia a qual eu trabalhava anteriormente e hoje estou bem, estou desempenhando minhas funções normais e tranquilo, não tenho mais problemas de saúde e esse foi o motivo da minha vinda aqui para essa delegacia. O trabalho policial, por si só, ele é muito estressante, né? E a pressão de ser policial hoje no Brasil, ela é grande. Mas uma coisa eu falo, aqui hoje na Delegacia do Consumidor, essa pressão é muito diminuída por conta da administração que a doutora Noélia implantou aqui dentro da Delegacia do Consumidor com foco na pessoa humana, no ser humano. Muitos dos comerciantes se aproveitaram da situação do coronavírus para aumentar abusivamente preço de combustível, preço de mercadoria. E a nossa equipe, mesmo na época que passou por essa crise, ela manteve um trabalho de equipe muito boa. A gente conseguiu efetivar várias fiscalizações, nós conseguimos reduzir o preço que estava sendo cobrado além do permitido. E assim a população ela foi mais assistida pela Delegacia do Consumidor durante essa época de pandemia. E em razão da atividade nossa de exercer a fiscalização contra os crimes contra o consumidor, hoje nossa função principal aqui é a fiscalização, justamente para combater esse tipo de prática ilícita, né? Que é o preço abusivo, né? O preço abusivo. Eu sou até suspeito de falar da minha equipe, porque a minha equipe é uma equipe fantástica. Aqui nós temos policiais altamente qualificados, temos policiais novos, temos policiais antigos, mas cada um sabe o que tem que ser feito, né? Ser chefe dessa equipe de investigação é muito fácil, porque são policiais experientes, né? Policiais que já passaram por diversas situações. E aqui, na verdade, nós somos uma equipe, nós somos uma família. A delegacia é formada por irmãos, né? Então a gente está sempre junto, a gente se relaciona junto, a gente sai sempre junto, a gente está sempre junto na equipe. A minha equipe, eu nunca trabalhei tão bem quanto uma equipe quanto eu trabalho hoje. A gente se dá muito bem, é uma harmonia muito grande, todo mundo sabe das suas obrigações no dia a dia e a gente mantém uma sintonia muito boa nas operações, no trabalho do dia a dia. Todos nós desempenhamos uma função que um colabora com o outro. E no final a gente consegue um resultado muito satisfatório. O cuidado que temos um com o outro, ele surge, eclode, justamente desse prazer de vir trabalhar. Não é necessariamente só um trabalho, pô. É uma vocação, entendeu? É uma vocação de estarmos aqui hoje como família, defendendo outras famílias, que são o consumidor. O consumidor é você, é eu, é todo um corpo social que é o consumidor. Hoje, você é um consumidor, você pode ser um juiz, um promotor, um advogado, um agente administrativo, né? Um trabalhador, né? Aquele que trabalha nos serviços gerais, mas todos nós, uma hora seremos consumidor. Então, essa delegacia, e como família aqui lotada, a qual estamos exercendo essa função, temos essa função principal, que é efetivamente defender esse interesse que é difuso. O que eu posso falar, assim, é como se fosse um relógio, né? O relógio funciona várias peças sincronizadas, né? E essa sincronia faz com que você veja a hora, veja a data, e assim funciona a delegacia.
nós temos uma sincronia. Desde o momento do comissariado, a importância, cartório, CEVIC, a estrutura administrativa, tudo funciona em conjunto. E essa diferença que eu falo, que ela, como líder, ela consegue colocar todas as peças no seu devido lugar, com a devida importância, não há o maior nem o menor, mas todos são importantes para que possa vir o sucesso para a delegacia. Vou resumir em uma palavra: top das galáxias. É isso aí, top das galáxias. Harmonia, eficiência e tudo de bom. Bom, a nossa equipe é uma equipe bem diferenciada, assim, de todas as equipes que eu já trabalhei. É uma equipe onde os colegas, nós somos muito unidos, assim, os colegas se ajudam, é um clima muito, assim, agradável, né? Todos os colegas, assim, gostam de estar aqui e a gente se confraterniza, conversamos muito, um ajuda o outro, então isso é muito bom, é uma equipe bem diferente mesmo. Hoje em dia eu tenho o privilégio, tenho a honra de trabalhar com vários policiais que são pessoas que a gente pode confiar, pode acreditar, tem uma confiança recíproca entre os policiais, tanto dos comissários como do CEVIC, de cartório, de chefia. Então hoje trabalha numa harmonia bem bacana. Temos uma simbiose aí muito legal, então está sempre se divertindo, brincando na medida do possível. A doutora Noelle, ela é uma chefe diferenciada, né? Ela é muito reconhecida dentro da própria instituição como uma delegada diferenciada. É uma pessoa que se qualifica muito bem e a administração dela nas delegacias sempre é baseada na pessoa humana, no ser humano. E é por isso que dá muito certo as administrações dela. Todo lugar que ela passa, ela tem uma carreira de sucesso, tem um nome já construído dentro da instituição. Aqui eu encontrei uma delegacia totalmente diferente do que eu encontrei em outras delegacias. Eu pude encontrar, de fato, não uma chefe, mas uma líder. Uma líder que tem um diferencial. Ela sabe todos os setores que tem a delegacia, ela conhece bem, desde o cartório, CEVIC, desde como receber o consumidor, né, que é o plantonista, e ela introduz isso dentro do nosso dia a dia, não com uma força de chefe, mas uma humildade muito grande. Ela, na humildade, ela vem e faz acontecer. Que essa delegacia seja uma delegacia leve, uma delegacia que nós temos prazer de vir trabalhar. A doutora Noelle, ela tem um diferencial. Ela na verdade, ela trabalha não como um líder, tipo uma delegada de polícia, assim, como nossa instituição tem muito essa questão da hierarquia, né? Mas ela não trabalha com essa visão, ela tem uma visão bem diferente. É uma visão mais como se aqui fosse uma empresa privada, né? A gestão é mais de forma humanizada, justa, ela deixa a gente muito à vontade, né, para colocar as nossas ideias, ela conversa muito com a gente, então ela é muito diferente dos outros colegas que eu já trabalhei, dos outros delegados. É uma pessoa humana, entende o problema do servidor, trabalha com afinco, é determinada. Temos hoje em dia várias parcerias que nós não tínhamos antes, então esse trabalho de parceria é feito aí com exímia precisão. Até é curioso a gente falar a respeito dela, porque ela é uma pessoa muito humanizada, ela é extremamente diferente. É uma pessoa fantástica, humilde, ouve a gente também ouve ela e eu acho que a harmonia prevalece aqui na Delegacia do Consumidor. Meu nome é Paulo Cacchiones, delegado de Polícia Civil do Estado de Rondônia, atualmente ocupando o cargo de diretor do Departamento de Polícia Especializada. E, enquanto diretor, posso dizer que eu tenho uma visão ampla do nosso departamento, que comporta 16 delegacias especializadas, tratando de casos específicos, justamente por se tratar de delegacias especializadas, onde se concentra casos
de certa complexidade e até mesmo de vulto, porque o que diferencia a atribuição das delegacias especializadas dos distritos policiais, que são subordinados ao DEPOM, que é o Departamento de Polícia Metropolitana, é justamente o valor dos prejuízos que são causados às vítimas, a potencialidade lesiva, a forma com que essas pessoas são atingidas e também a quantidade de pessoas que são atingidas. Além de serem também distribuídos os fatos criminosos para as delegacias especializadas em razão da pessoa que está sendo atingida, quando se trata, por exemplo, de órgãos da administração pública, Poder Judiciário, Poder Executivo, órgãos como a Junta Comercial, Superintendência de Licitações, hospitais, área da saúde. Então, as demandas que são tratadas pelas delegacias vinculadas ao Departamento de Polícia Especializada requer um plus em relação às demais delegacias no que diz respeito à atuação dos servidores, que tem que atuar de uma forma minuciosa, bastante cautelosa, profissional e específica. Nesse contexto, nós temos a Delegacia de Crimes contra o Consumidor, que é a DECOM, onde a nossa delegada titular é a doutora Noélia. E com relação a essa delegacia específica, eu posso aqui dizer, como diretor, diante da visão que a gente tem de todo o contexto do Departamento de Polícia Especializada, que é uma delegacia que se destaca bastante pela forma com que a doutora Noélia exerce o munus dela como delegada. É uma verdadeira líder da equipe. Nós podemos aqui falar em relação a essa liderança que ela detém aqui na equipe, que conta com a participação, com a colaboração bastante harmoniosa dos servidores aqui. Em primeiro lugar, a gente vai falar do que a gente vê de dentro para fora, o que transmite essa equipe para todas as pessoas, eu digo todas as pessoas de um modo geral, para o nosso destinatário final, que é a sociedade, é a pessoa que é vítima de crimes contra o consumidor, aos colegas que se relacionam com a delegacia do consumidor, colegas de outras instituições. O que a gente vê de fora para dentro, o que emana a delegacia do consumidor para as pessoas que estão do outro lado, vendo a delegacia do consumidor como parceria, a gente enxerga bastante harmonia, força de vontade, dedicação, parceria, comprometimento, alegria e satisfação por parte dos servidores que estão lotados nessa delegacia, que eles trabalham com bastante dedicação, com respeito ao próximo e eficiência. É muito simples, é muito fácil a gente ver isso, bastando a gente olhar os resultados. E o que a gente recebe da população em termos de elogio da conduta dos servidores. Isso é bastante diferente. Podemos especificar aqui, sob o ponto de vista de um policial, que sou, que a nossa atividade é bastante estressante, lidamos com problemas. Esses problemas são problemas que atingem as pessoas com bastante potencialidade, especialmente em se tratando de crimes praticados contra o consumidor, onde nós temos de um lado o fornecedor, que é a parte mais forte, e do outro lado nós temos o consumidor, que é a parte mais fraca, que geralmente sofre essa grande pressão, tanto pela escassez de recursos. A população, de um modo geral, lida com bastante escassez. Nós temos uma população que ganha um salário, em relação às nações aí desenvolvidas, um salário muito baixo. O salário mínimo não é suficiente para atender a toda a necessidade, toda a demanda que se exige de cada pessoa, principalmente do chefe de família, de tal sorte que, como consumidor de produtos essenciais, como, por exemplo, a alimentação, o transportes,
ele fica numa posição muito desfavorável em relação ao fornecedor, sendo muitas vezes obrigado aí a suportar cartéis que exercem um domínio no mercado, impondo preços abusivos e entrega de produtos muitas vezes não adequadas ao consumidor. Então, nós estamos lidando com vítima vulnerável, pessoas que estão aí, não obstante a vulnerabilidade, mas elas têm a necessidade de adquirir os produtos e submeter-se muitas vezes a esse poder econômico dos fornecedores. Só que entre essas duas balanças, entre essa balança que nós temos de um lado o fornecedor, que é o forte, e o fraco do outro lado o consumidor, nós temos aí os órgãos de fiscalização e de repressão. Dentro desses órgãos de repressão nós temos aí a Delegacia do Consumidor, no nosso caso aqui comandada pela doutora Noelle, pelos policiais que realizam um excelente trabalho e promovem um equilíbrio nessa relação, fazendo com que o fornecedor atue dentro da lei e não à margem dela, sob pena de sofrer punição e muitas vezes também, inclusive, não só no âmbito pessoal, que eles podem ser presos, podem sofrer penas de prisões, porque crime contra o consumidor resulta em pena de prisão, mas não somente isso, a Delegacia do Consumidor atua aqui devido a essa harmonia, essa dedicação que a gente nota aqui dos servidores, esse diferencial que nós temos aqui em relação à qualidade dos serviços que são prestados, atuam, graças ao reconhecimento da população e de outros órgãos, atuam em parceria com o PROCON, por exemplo, que também é um órgão de proteção ao consumidor no âmbito administrativo, e também com os órgãos de fiscalização do Estado. Existe aqui uma parceria entre a CEFIM, que promove a arrecadação dos tributos e que conta com a parceria também da Delegacia do Consumidor. Então essa parceria, que hoje é exercida, que é realizada entre a DECOM, PROCON, a CEFIM e outros órgãos reguladores e fiscalizadores, são fundamentais para que se promova esse equilíbrio entre a oferta e a procura, entre o mais forte e entre o mais fraco. E isso tudo realizado graças à dedicação e o diferencial da qualidade, da harmonia, da dedicação dos servidores que são lotados aqui na Delegacia do Consumidor, liderados aí pela doutora Noelle, que faz questão de manter essa parceria com os demais órgãos, deixando muito claro que a principal finalidade é educar o fornecedor, fazer com que ele entenda que o crime contra o consumidor pode repercutir de uma forma muito negativa para ele, que ele pode perder os clientes, pode suportar uma pena de prisão, dependendo do crime que ele cometer, além de ter que pagar multas no âmbito administrativo e demais imposições que podem restringir o exercício da atividade comercial dele. Então, além de reprimir, a Delegacia do Consumidor tem feito um excelente trabalho no sentido de demonstrar para o empresário, para o fornecedor, a forma correta com que se deve ser trabalhado, deve ser feita a comercialização do produto, de tal forma a garantir o lucro dele, mas também mantendo o equilíbrio e favorecer também o consumidor, que é o destinatário final. Então, tudo isso, todas essas qualidades, todo esse excelente trabalho que vem sendo realizado aqui, graças ao método que vem sendo desenvolvido aqui pela Delegacia do Consumidor, não só repercute positivamente em relação aqui aos servidores que são lotados aqui na DECOM, mas isso daí acaba irradiando também para as demais delegacias vinculadas ao Departamento de Polícia Especializada, ressaltando também o trabalho de colaboração que a Delegacia do Consumidor vem realizando, contribuindo sobremaneira, inclusive, com as demais delegacias, demonstrando a forma harmoniosa e eficiente com que se realiza o trabalho aqui. E nós utilizamos isso aí também como modelo, nós temos que absorver o que é bom e repassar para as demais delegacias que são vinculadas aqui ao nosso departamento. Então, em resumo, podemos dizer aqui que a Delegacia do Consumidor atua de uma forma harmoniosa, de uma forma eficiente,
e solidária entre a própria equipe em si, onde a gente pode pontuar aqui de uma forma essencial o respeito que existe entre os membros dessa equipe, o respeito à nossa líder aqui, a doutora Noelle, e a gente percebe, isso é muito claro, é uma virtude aqui da delegacia, que não existe imposição, existe respeito entre a equipe. E isso engrena toda a máquina da Polícia Civil, acaba produzindo excelentes resultados, coloca o consumidor numa posição privilegiada, sem prejudicar o fornecedor, que consegue entregar o serviço e manter o seu lucro, que é o que nós desejamos também, que o empresariado tenha o lucro dele. Gostaria apenas de pontuar que essas qualidades são rotineiras aqui da Delegacia do Consumidor, mas especificar aqui que, principalmente nessa época aqui de pandemia, onde é uma situação adversa, uma situação extrema, a Delegacia do Consumidor em nenhum momento ficou quieta, em nenhum momento ela parou, enfrentou o risco da pandemia, os servidores se colocaram à disposição, trabalharam durante a pandemia, muitos aí se contaminaram, inclusive, mas mesmo assim continuaram o trabalho nessa época difícil. Quando mais a população precisou, a Delegacia do Consumidor esteve presente com os seus servidores, trabalhando em sintonia e harmonia, conseguindo manter o equilíbrio entre a oferta e a procura. E nós sabemos que nessa época de pandemia houve uma tendência no mercado, de um modo geral, por diversos fatores, de ter aumento, de ter sobreposição de preços, de abusos, porém a atuação eficiente da Delegacia do Consumidor, em parceria com os demais órgãos, PROCON, etc., conseguiu manter o preço, principalmente de combustível e gêneros alimentícios, medicamentos, dentro do patamar aceitável, sem que se proporcionasse um lucro excessivo em relação, em benefício dos fornecedores, justamente no momento em que a população mais precisou. A Delegacia do Consumidor esteve lá, em parceria com os demais órgãos, e produziu um excelente trabalho. Então, o Departamento de Polícia Especializada tem essa visão, adotamos a conduta dos servidores aqui, a harmonia, dedicação e eficiência, como um padrão para as demais delegacias vinculadas.